Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos mais uma vez fazer o nosso devocional para que a palavra do Senhor possa cada dia ir entrando em nós e nos fazermos ser mais parecidos com Jesus, amém? Que você possa desfrutar dessa palavra, que a palavra possa falar em seu coração. Amém? Hoje nós vamos falar no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos. Amém? E aqui a palavra de Deus poderosa, ela nos dá indicativos de como nós devemos proceder na nossa vida, no nosso cotidiano, com a prática diária do amor. Amém? Se a gente pudesse dar um nome a essa palavra, intitular essa palavra, nós intitularíamos de que agora só é de Deus a palavra que se encarna. Amém? E assim foi Jesus. Então, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Amém? Então a Bíblia está dizendo para nós que tudo foi criado por Jesus. Lá no princípio, o Verbo, a palavra de Deus, ele é o consumador de todas as coisas. É o motivo pelas quais todas as coisas foram consumadas. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Amém? Mas a palavra também, ele nos dá um indicativo preciso do que a teologia há muito tempo vem discutindo, se a Bíblia é a palavra de Deus ou se a Bíblia contém a palavra de Deus. Amém? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Mas é uma palavra de Deus inspirada. E aqui Jesus ele interrompe todo esse processo de discussão teológica e aqui a Bíblia nos apresenta a solução mais prática para que nós possamos compreender o que é a palavra de Deus. Sabe, Jesus então diz que o Verbo, que a palavra, que é ele precisou se encarnar, precisou se tornar realidade, precisou se tornar prática, visível, palpável, para que pudesse transformar o mundo que era em trevas, para que a luz pudesse resplandecer nesse mundo natural que nós vivenciamos. A palavra que era o Verbo precisou se encarnar. Amém? Mais importante do que propriamente discutir se a Bíblia contém ou é a palavra de Deus, é nós entendermos que hoje, na nova aliança, em Cristo Jesus, só é de Deus a palavra que se encarna. Só é de Deus quando o conhecimento humano, quando aquilo que a gente lê nesse livro, que é a Bíblia, quando a palavra de Deus ela é lida, mas principalmente quando nós começamos a praticá-la. Sabe, Jesus nos adverte, aquele que o ouve e o pratica, quer dizer, aquele que apenas não só o conhece, aquele que apenas não só o lê a Bíblia, aquele que apenas não tem só um conhecimento humano, teológico, racional, mas aquele que é compelido, aquele que o Espírito constrange à prática do Espírito do Evangelho, que é o Evangelho do amor, que é o Evangelho da salvação. Essa não é a palavra de Deus. Amém? Só a palavra de Deus. Se nós conseguirmos, na prática do nosso dia a dia, com que isso deixe de ser apenas uma palavra escrita, apenas um logos, e passe a ser uma revelação em nossas vidas, possa ser uma compreensão, uma consciência do Evangelho que nos leva a uma prática diária do amor ao próximo, porque esse é o novo mandamento que Jesus nos traz. Aqueles que serão reconhecidos como discípulos dele são aqueles que serão reconhecidos pelo amor. Amém? Gostaria também de entender ou tentar passar uma compreensão de uma diferença entre inspiração e revelação, porque é isso que vai gerar toda a distorção no processo de construção teológica. Sabe, porque a Bíblia diz que toda a palavra das Escrituras são inspiradas por Deus. Elas foram feitas por homens, mas por inspiração divina. O Espírito Santo é que conduziu a cada homem a escrever o que a gente compreende como Bíblia. Amém? Mas
essa inspiração, ela pode ser momentânea, essa inspiração, ela pode ser passageira, mas a revelação, ela é sempre crescente. Sabe, lá no Velho Testamento, nós vemos diversas passagens que não se coadunam, se colocam na mesma direção do Espírito do Novo Testamento. Sabe, é porque, embora tenham sido inspiradas por Deus, a palavra de Deus lá em Hebreus fala que elas só tinham a revelação da sombra. Sabe, naquele momento histórico, embora seja a palavra de Deus, a inspiração era só da sombra, porque a realidade, a verdade final era Cristo Jesus crucificado na cruz. E aqueles homens de Deus, por não ter a revelação completa, por a sua revelação ainda ser pequena, e essa revelação na Bíblia ela é crescente, a inspiração tinha essa limitação. Então eles clamam por um Messias. Nós hoje já compreendemos que o Messias já veio. Sabe, eles clamam por aqueles que os libertariam do pecado. Sabe, e nós hoje, em Cristo Jesus, nós fomos libertos do pecado. Veio o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Sabe, então nós temos que entender que algumas coisas que são relatadas na Bíblia, por exemplo, sobre o ministério feminino, lá em Paulo, quando Paulo relata sobre esse ministério, é uma compreensão cultural da sua época, inspirada por Deus. E hoje nós vemos o quanto nós avançamos em revelação. Isso não traz para a Bíblia um senso de contradição, mas um senso de crescente revelação e conhecimento do Espírito do Evangelho. Amém? Porque o Espírito do Evangelho é que nos leva a ter essa consciência da prática diária daquilo que o Senhor quer que nós possamos realizar. Sabe, é esse Espírito, porque Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, a sua palavra também é Espírito. E ela foi encarnada e ela se tornou realidade prática em Jesus Cristo. Amém? O favor de Deus é um Espírito. E é isso que nós devemos entender, que há diferença entre a crescente revelação que vai nos fazendo compreender tudo aquilo que nós não compreendíamos, sabe? E a inspiração de Deus sobre o homem, que ela está sobre o jugo ou sobre o aspecto temporário da revelação conhecida no exato momento aonde foi escrita. Isso é tão evidente. Nós podemos ver Jesus em todo o Antigo Testamento, embora ali Jesus ainda não aparecesse. Sabe, nós só compreendemos que ali existia um apontar para Jesus depois que ele veio, depois que ele cumpriu todas as suas promessas, depois que ele cumpriu tudo aquilo que vinha sendo anunciado. Sabe, porque a revelação foi crescendo em nós e hoje nós olhamos para trás e nós conseguimos compreender aquilo que foi inspirado por Deus à luz da revelação que cresceu em nós. Amém? Que o Evangelho possa continuar a ser esse vento que sopra com liberdade, que nós precisamos sempre buscar e nos anelar pelo seu Espírito, porque é o seu Espírito que vai revelando em nós e nós vamos crescendo em graça e entendimento sobre tudo aquilo que foi escrito como verdade, sobre tudo aquilo que é palavra de Deus, mas que às vezes nos limitamos pela falta de compreensão e revelação que ainda nos é pequena. Amém? Que cada geração possa crescer em revelação e possa superar a geração anterior, para que nós possamos, a cada etapa, nós possamos crescer em Cristo até que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Amém? É por isso que Cristo nos colocou num corpo, é por isso que nos criou em ministério, é para que um instruindo o outro, de geração para geração, essa revelação possa ser completamente desvendada, para que todos possam conhecer Ele plenamente. Amém? Que você possa ter um dia abençoado, cheio da presença e da revelação do Senhor.